Olá, sejam muito bem-vindos! A matemática faz parte da nossa vida mesmo quando a gente não percebe. Ela está no horário dos ônibus, na organização do orçamento da casa, nas medidas de uma receita e até na lógica dos jogos. Mesmo tão próxima da realidade, muitos estudantes ainda encaram como um desafio. Por isso é tão importante falarmos sobre novas formas de aprender e ensinar matemática. A gente recebe hoje Mário Sérgio Antunes Figueiredo, que é diretor da EBM Dilma Lúcia dos Santos e professor de matemática, para abordar estratégias que tornem esse conhecimento, como a gente falou na abertura do programa, mais próximo da realidade. Bem-vindo, professor. Obrigado, Luísa. Professor, como transformar a matemática numa aliada? A matemática, ela está em tudo. Então, a gente tem que fazer com que os estudantes entendam toda essa importância. Por exemplo, hoje eles adoram o celular, mas eles não sabem que dentro do celular existe uma infinidade de matemática. Por exemplo, hoje é 128 GB, 256, 512, mas de onde surge isso? Né? Hoje a gente tem a potência de 2, né? Então, 2 ao cubo é 8. Então, o próximo 2 na quarta potência, 16. Então, o celular, a memória dele também funciona assim, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Então, mostrar para eles essa importância da matemática para a gente. Que às vezes a gente pega um celular, não associa a matemática, mas saber que ele é cheio de programa, cheio de números e cheio de possibilidades. Que interessante a tua resposta, porque talvez o caminho seja esse, né? Abordar assuntos que eles tenham total interesse. Para facilitar esse processo, a gente traz coisas que estão mais próximos no nosso caso, dos estudantes mais novos, né? Que eles têm acesso e que a gente possa transformar em matemática, né? Então, o celular é uma grande jogada em relação a isso, né? Existem vários jogos. E é engraçado que às vezes o jogo, a gente não dá tanta importância para o jogo, mas quando a gente pega para uma criança e verifica, qual número é maior, porque às vezes tipo assim, tem jogos onde a gente tem um nível de experiência de 1000 e o outro colega tem nível de experiência 1612. Então ele sabe que o colega é um nível maior que ele, então ele começa já a ter esse nível de comparação, os pequenos. E os maiores, né, aí a coisa já começa a desenvolver um pouquinho mais. A gente falou aí do meio digital, mas é possível usar jogos analógicos aí para estimular o raciocínio lógico, desde pequenos até os mais velhos? E é importante também a gente sair dessa questão tela e trazer um pouco para o analógico, né? A gente brinca que é o jogo raiz, né? Onde a gente brinca com vários objetos, alguns recicláveis, alguns jogos vêm prontos, né? Mas é importante, existem vários jogos, né, para que eles possam desenvolver essa habilidade matemática. E a gente tem visto ao longo dos anos aí um enfoque cada vez maior nessa disciplina. A matemática é uma protagonista, né? E agora está se dando um pouco mais de atenção à disciplina de matemática, ao raciocínio lógico, a todos os processos que envolvem a matemática, né? Hoje o nosso mundo é um mundo tecnológico. Então não tem como a gente não dar ênfase em matemática, principalmente nos anos iniciais e nos anos finais, onde eles começam a criar essa base e eles precisam entender, né, todo esse processo. A gente vai explicar um jogo, né, de adição e subtração de números inteiros. Então é um jogo bem simples, bem tranquilo de ser feito, aonde o vermelho ele vai ser o negativo e o verde vai ser o positivo. Então, por exemplo, o vermelho, que é o número negativo, eu digo menos 4. Ela vai colocar 4 tampinhas para frente. Isso. E eu digo que o verde, que é positivo, coloque 3 tampinhas para frente. Então, qual é a operação? É menos 4 mais 3, certo? Esses 3 com 3, eles se eliminam, porque 3 menos 3 é 0. Quanto sobrou? Menos 1. Menos 1. 1 vermelho. No caso, como ela é negativa, 1 negativo.
É muito bom, porque tem muita gente que sente a dificuldade em aprender e não consegue ter um raciocínio muito rápido como algumas outras pessoas. E eu achei muito legal essa dinâmica. Eu acho bem divertido esses jogos, para sair um pouco do quadro também. Não ficar tudo só em fazer contas no quadro, escrever no caderno. Eu acho bem divertida essa dinâmica, principalmente para algumas pessoas que têm mais dificuldade. A gente viu na entrevista que a matemática está presente em tudo e quer lugar melhor para aprender na prática do que nas compras do dia a dia. No mercado, a gente soma, subtrai, calcula o troco e ainda escolhe o que cabe no bolso. E é nesse cenário que a gente começa a contação de histórias de hoje, com um título que traz frutas que estão na mesa de muitas famílias. Fique agora com o quadro Foco Ilhéu. Espia, gente! Eu sou o Zeca. E eu sou a Dona Mocotinha. E hoje nós vamos fazer um desafio com vocês. Na verdade, o desafio vai acontecer aqui, ó, entre eu e a Dona Mocotinha. Mas vocês também podem brincar de adivinhar aí em casa. E o desafio é desse livro aqui, ó. Mamão, melancia, tecido e... Poesia. Poesia, Mocotinha, do Fábio Sombra. Tu queres começar, Ah, eu querida? quero. Porque Deixa eu sou que eu bom no comece. adivinho. Deixa que Vamos eu lá. comece. Vamos ver se Vai. o Zeca é realmente inteligente. Eu não vou nem olhar, Zeca, vai. presta Ah, bem atenção vou. no que eu vou te dizer. Tá, vai. Tá? No liquidificador, Tá, este fruto Ah. a gente bate tá. com açúcar e com leite. Ah. E a fraqueza ele combate. Meu Deus. Pois é forte a vitamina que se faz com... Com quem, gente? Com quem? Ai, meu Deus. Repete o final, deixa eu ver, eu acho que eu quase peguei. Olha bem, Ah, é rima, hein? é rima. Bate, Ah, combate, o abacate. abacate, Zeca, rombasse, Zeca. Eu acertei? Ui, dás um banho, Olha, querido. gente. Agora quero ver se tu vais conseguir. É minha Vamos vez, lá, minha tua vez? Vamos lá. Ai, Jesus, vou escolher uma aqui pra ti. Eu tô Calma, até calma. ansiosa. Ai, essa aqui. Presta atenção, Mocotinha. Eu me visto de amarelo. Cor dourada, bem bacana. Bem bacana, Mocotinha. Em um cacho me criei. Quem me vê nunca se engana. E já vai dizendo o nome que só pode ser a... Banana. Porra, tu és uma baita, hein? Tu viste? Acertasse de primeira. A banana, olha, Agora olha, sou eu, olha. agora tu? sou eu, Zeca. Pra mim, Presta bem atenção. Ah, A castanha desse fruto é gostosa pra chuchu. E o suco da sua polpa, quando eu bebo, digo uhul. E aí, adivinharam? Essa fruta é o... caju. Ai, Zeca! Ô, Você Zeca, Hã? estás arrombando, Vice? querido? Quando Credo. tu falasse da castanha, na hora eu pensei, castanha do quê? Tu sabes, Do né? caju. A castanha é aquela sementinha que fica bem em cima do caju, deliciosa. gostas? Eu gosto demais. Agora vai. Ô, Mocotinha, só vou dar um recado pros estimadinhos de casa. Vamos comer as frutas, hein? As verduras, os legumes, é muito importante. Pra ter uma alimentação Aham. saudável. Mais eu uma, também mais gosto. uma? Mais uma. Última. Meu Deus, a última não, tem mais Quero duas, ver, eu acho. Quero ver, Zeca. Espia. Essa é boa, gente. Ela não vai acertar de ver. Tem da branca e da vermelha. Só de ver a gente baba. Da sua polpa se faz um doce que com queijo sempre acaba em famosa sobremesa. Essa fruta é a... Ai, eu sei. Hã? Eu sei, tô até nervosa. Fala. Goiaba. Sua amarela da goiaba, acertasse. Meu Ai, Deus, Zeca, eu gente. adoro uma goiaba. Por isso que eu acertei, porque eu Ih, gosto. acertasse, Ai, acertasse, cruzes, acertasse. coisa. Ai, agora é Agora minha a vez. última. Agora é minha vez. É a última. Vai. Essa daqui, Zeca, eu tenho Ah. certeza Ah. que essa daqui tu sabes. Qual? Tem coroa, mas não é rei. Fruto assim, eu nunca vi. Hã? Tem a casca dura e não é nem tatu, nem jabuti. Hã? Tem espinho sem ser rosa, esse é o... Tem espinho sem ser rosa, não é o jabuti, Tem mas coroa. rima. Tem coroa, mas rima com o... Gente, abacaxi. Ah! Quando ele faz isso lá nas creches, nas Ah, escolas, é. as crianças gostam muito. Eu faço assim, gente, ó. Uhum. Aqui a coroa, É. na hora. E, Zeca, Abacaxi. Hã? aqui tem várias outras, Tem ó. várias Tem várias outras. outras nesse livro aqui. É. E é importante a gente sempre lembrar. Pra que a gente precisa comer frutas e verduras? Pra ser saudável. É, pra ter uma alimentação saudável. Ô, Mocotinha, Ah. outra coisa, essas histórias que a gente conta aqui no Educa Floripa, no nosso quadro, todos esses livros, eles estão disponíveis na Biblioteca Central.
Ai, é mesmo? Aham. É verdade, Zeca, como tu és inteligente. Quem olha assim pra ele não diz, né, gente? E vocês adivinharam as charadas? Então, gente, essa foi a brincadeira de hoje. Até a próxima. Um beijo bem grande e até mais. O filme escolhido para a sessão pipoca de hoje tem tudo a ver com matemática, física, raciocínio lógico, seja no cálculo do tempo nos planetas ou em equações matemáticas que podem salvar a humanidade. Então prepara a pipoca e embarque com a gente nessa viagem interestelar. A minha dica de hoje é um filme de ficção científica muito bom, chamado Interestelar. Esse é um filme que foi coescrito e dirigido pelo cineasta Christopher Nolan, que é um cineasta que hoje em dia ele já ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, e que ele também é bastante conhecido pelo seu trabalho na trilogia Batman, o Cavaleiro das Trevas. Inclusive, esse filme aqui, o Interestelar, é um filme que ele fez logo depois de ele terminar de trabalhar nos filmes do Batman. E é um filme que é bastante diferente desses filmes anteriores que ele fez, né, desses filmes do Batman. É um filme que se passa num futuro não muito distante, no qual os recursos da Terra estão acabando. A comida, os pastos estão sendo consumidos por pragas e, eventualmente, a comida vai acabar. Cabe, então, a um grupo de cientistas e a um grupo de astronautas tentar encontrar um outro planeta onde a humanidade possa viver, ou seja, para onde a humanidade possa se mudar. Eles têm algumas opções de planetas que supostamente conseguem comportar a vida humana, só que eles precisam ir até eles para ver se de fato dá para a humanidade viver lá. Uma vez que eles verifiquem isso, o resto da humanidade vai se mudar para lá também. E aí, cabe então ao nosso protagonista, que é um pai de família, precisar deixar a sua família para trás enquanto ele parte nessa viagem entre as estrelas em busca de um novo lar para toda a humanidade. Então essa é a trama principal do filme. A questão aqui desse filme e um certo grau de complexidade que ele acrescenta à sua trama é a ideia de que, como esse personagem ele está viajando numa velocidade muito grande, ou seja, ele está viajando próximo da velocidade da luz, ele está viajando para muito longe, o tempo para ele começa a passar de maneira diferente do que passa para a gente. Ou seja, tem uma cena, por exemplo, que ele vai visitar um dos planetas em que 1 hora naquele planeta equivale a 1 ano na Terra. Então, ele vai vivenciando a experiência de que o tempo para ele não está passando, ao mesmo tempo que a família dele na Terra, os 2 filhos que ele deixou para trás, estão envelhecendo muito rápido na visão dele, ao ponto de que esses filhos dele eventualmente vão atingir a mesma idade que ele, ou talvez até vão ultrapassar a idade dele, por conta dessa viagem que ele está fazendo. Então, existe todo esse grau de complexidade que o filme traz, ao mesmo tempo que existe um grau muito humano naquilo que ele está contando pra gente. Porque, estruturalmente, esse aqui é um filme que está contando 2 histórias em paralelo. Em um primeiro lugar, a gente tem a história do astronauta que está visitando diferentes planetas, e no outro lugar a gente tem também a história da família dele que ficou para trás e que está envelhecendo sem a presença do pai, e como que uma coisa vai afetando a outra. Essas histórias vão se intercalando de maneira que, num primeiro momento, parece bastante complexa, mas que no fundo, esse aqui é um filme que está contando uma história que é uma história bastante simples e é uma história que todo mundo pode se relacionar, porque é a história de um pai tentando voltar para casa para os seus filhos. Então, em meio a toda essa complexidade da trama, e de fato a trama ela é complexa em vários momentos, porque tem coisa que está acontecendo no futuro, que está influenciando o passado de alguma maneira, e você pode ficar confuso num primeiro momento. Por trás de tudo isso, o que a gente tem é essa história, que é uma história humana. E mais do que isso, é uma história que está valorizando o poder do amor, porque o que esse filme aqui está falando pra gente é que, de certa maneira, é o amor que esse pai sente pela sua família que pode salvar toda a humanidade. Então, é um filme belíssimo, visualmente ele também é
impressionante, assim, a questão dos efeitos especiais é tudo muito bem feito, é tudo muito bonito também, ao mesmo tempo que ele tem essa questão da temporalidade que torna o filme muito mais ágil, muito mais dinâmico, mas que, de novo, no fundo, essa aqui é uma bela história de amor. Então fica aqui a dica do Interestelar. Depois de tanta conta, nada melhor do que equilibrar a cabeça com boas histórias. A gente vai agora para o Dicas de Leitura com 2 autores que transformam palavras em inspiração. Que alegria recebê-los. Eu sou uma admiradora do trabalho de vocês. Então, Aline, Sig, que vem durante tantos anos, né, acompanhando os nossos trabalhos, nos dando suporte na Rede Municipal de Educação. Vocês são artistas, escritores, e, aliás, multi-especialistas aqui em várias áreas, mas sempre muito linkada a essa questão da literatura. E aí esse é um espaço literário para conversarmos sobre essas produções artísticas que dialogam com as narrativas em diferentes suportes e de diferentes formas. E aí eu penso que vocês são referência na nossa cidade. Então vai ser uma alegria conversarmos hoje um pouquinho mais. Quem é a Aline, quem é o Sig, quem é a Companhia Mafagafos? E antes de ser Mafagafos ainda, né, da época que eu comecei a contar histórias na Biblioteca Barca dos Livros, uma biblioteca que existiu aqui na cidade durante alguns anos e que formou muitos contadores, né, de histórias. Eu sou uma das crias da Barca. Bom, a gente agradece o convite e parabeniza também, né, Valesca, pela iniciativa e por já mais de 20 programas já, né, aqui na Biblioteca Central. É uma iniciativa muito preciosa, né? A Mafagafos já existe há uns 13 anos, né? A gente começou em 2012, começamos com a contação de histórias, e que a Aline já era contadora, né? Eu comecei a acompanhar ela nas contações, aí fizemos alguns espetáculos, e esse foi o começo, né? A gente trabalhava também, estava muito próximo de algumas bibliotecas, da Barca dos Livros, da Bilica, os pontos de cultura na época. Então começamos a pensar em criação de livros. Então já tinha uma história minha que a gente publicou, depois fomos experimentando outros formatos, e depois, né, desse processo de muito estudo também, né, conhecendo esse mundo da literatura infantil, a gente depois disso partiu também, entrou nos projetos de leitura, né? Talvez a gente possa falar um pouquinho depois as bibliotecas para crianças, para bebês, o ninho de leitura, né? E nesses projetos as formações também, né, para professoras, para bibliotecários e tudo mais. Bom, foi crescendo, né? Então, 2 curiosidades. Primeiro, sim, o nome. Mafagafos sempre me chamou bastante atenção esse nome, porque vocês escolheram. E o outro é que eu vejo muito, assim, né, acompanhando a trajetória de vocês, essa articulação com as diferentes linguagens. Vocês compõem também, vocês trazem a parte cênica, esse cuidado assim, com a imagem, né, com a linguagem, mas vocês foram fazendo uma transição e vocês são especialistas na primeira infância. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses 2 pontos nesse início de conversa. Bom, essa história do nome Mafagafos, a gente buscava alguma coisa que refletisse um pouco o que a gente queria com esse trabalho, né? E a gente entende que não tem como trabalhar com infância sem a gente, nós adultos, a gente também se divertir. E uma coisa que lembrava muito a infância, a diversão, a brincadeira com as palavras, eram os trava-línguas, né? Parlendas, adivinhas, todo esse universo, né? Então veio essa ideia, né, do ninho, né, do que é esse Mafagafos, que é uma coisa que vai gerar alguma curiosidade também, e do desafio mesmo dos adultos, né? Precisa falar, precisa, né? Eu tenho curiosidade de perguntar e como é que escreve. Então aí a gente já começa uma brincadeira com o adulto que está conversando com a gente, porque as crianças nem questionam, né? Então a gente já fala, já brinca, né? Um ninho de Mafagafos tinha 7 mafagafinhos, quem diz mafagafizar, bom de mafagafizador será. E já lança o desafio e já brinca também, é importante os adultos brincarem, né? Então a gente está nesse lugar, a gente quer sempre se divertir com qualquer trabalho que a gente faça, né? Sendo uma formação, a apresentação para as crianças, para os bebês. Se a gente se diverte, a gente está bem, a gente está no nosso propósito, assim, né?
Mas ouvindo agora o que a Aline está falando também, né, e ela lembra, a gente sempre, antes das apresentações, a gente falava, ó, vamos nos divertir, né? E pensando sobre isso, né, é a forma que as crianças aprendem, né, através do brincar, né? Talvez a gente não tivesse muita consciência, fosse mais intuitivo isso tudo, né? Mas eu acho que essa ideia de brincar, e aí a gente tem também os livro-brinquedo, né? Teve sempre muito presente no nosso trabalho. E aí, bom, a primeira infância, né? No começo a gente não trabalhava com a primeira infância, a gente gostava daquela turminha boa, né? Dos 6 aos 10, né? Que a gente faz qualquer coisa ali para eles, assim, eles se divertem, né? Diferente dos adolescentes, né? Que você tem que pensar, tem que ter um trejeito para conseguir se aproximar. E os bebês a gente não sabia o que fazer. Né? A primeira apresentação que a gente fez para os bebês foi um choro. Né? A gente fez uma apresentação para os maiorzinhos lá numa creche, né? Aqui no centro. E ela pediu, agora, você podia fazer para os bebês alguma música e tal? Nossa, foi um desastre. A gente chegou com música, mas foi o primeiro passo. Né? E a partir dali a gente foi se aproximando desse público, estudando, e hoje é o público com o qual a gente faz mais ações, né? E projetos. Eu sou, assim, uma admiradora porque eu acho que vocês são encantadores mesmo. Encantadores não só de bebês, mas de todo o público. E, assim, essa forma como vocês trazem as narrativas, ela é muito especial. É de uma delicadeza e de uma poesia em cada gesto. E eu vou falar que eu amo também a forma como vocês trazem lúdica e, ao mesmo tempo, criteriosa, com essa poesia, com esse cuidado, né, de linguagem literária para as produções de vocês. Eu utilizei esse livro da Aline na minha pesquisa do doutorado, né, além da Aline ter feito formação conosco, com o Literalize, ele contarolando, na verdade. Eu utilizei e eu acho que nós temos aqui na rede e tem servido de referência para muitos professores. Mas eu queria que vocês conversassem um pouco dessa produção. Nós temos alguns exemplares, mas as pessoas não conhecem todos. Então, que vocês pudessem falar dessa trajetória daí da produção, aqui, né, no papel. Então, tá, vamos começar do começo, né? Isso. O primeiro. Primeiro que é esse aqui. Esse aqui mesmo que você mostrou. Quer mostrar ali? Esse foi a nossa primeira publicação, cada um conta de um jeito. A gente fez através do edital do Fundo Municipal de Cultura. E é um livro que teve a distribuição, né? Vocês aqui, com a ajuda de vocês, para todas as escolas aqui do município, as escolas públicas, né? E alguns pontos de cultura também na época, né? Eu acho que é uma publicação de 2000 Foi do 2012. 2012. E a ideia desse livro era trazer um pouco a experiência mesmo da prática, né? Da contação de histórias. A gente da formação, né? De contação de histórias e é bom, assim, ter um material nosso que traz um pouquinho da gente, assim, né? Então, a ideia é muito simples, assim, falar um pouco de técnicas de contação de histórias, mas com histórias, né? Contos populares e cada um conta de um jeito, né? Aqui eu falo como que eu fiz para preparar essa história, ou como que eu faria, e tem muitas formas, né, de fazer. Depois a gente acabou lançando uma segunda edição, porque essa aqui esgotou, e aí a gente fez... o livro é o mesmo, tem alguma revisão, ilustração também, né? Mudou o ilustrador, esse aqui é da Lu Becalho, esse aqui foi o Fábio Dudas. Bom, depois eu fiquei com inveja da Aline, que ela já tinha publicado, eu nunca tinha publicado. Aí a gente fez esse aqui, que é o Príncipe Triste, que é um livro ilustrado, um livro infantil, né? E eu tinha feito uma música sobre um príncipe triste, que eu estava brincando, lavando louça, essa história do livro. Estava lavando louça e pensando naquele trava-língua dos 3 tigres tristes, comendo um prato de trigo, não sei o quê. Você vê que quem é boa dos trava-línguas sou eu, não é ele, né? E aí me veio essa frase, assim, era um príncipe muito triste. Porque príncipe também triste, né? Meio trava-língua, assim. E aí me veio uma melodia também, eu fui escrever, gravei e tal. Largou a louça. Fiz uma história do Príncipe Triste, depois a gente achou que podia virar um livro. Fez a música, né?
Isso. Fiz a música e era uma música que conta uma história, né? E aí o Fábio Dudas fez as ilustrações com estilogravuras. A gente gravou um CD, Os Cavaleiros Marginais, que era uma banda lá de Tubarão, né? Bom, aí depois o que veio Depois ali? veio esse. Depois veio o livro de brinquedo, que aí a gente começou a estudar um pouco mais sobre a criação de livros, e aí a gente comprou um livro que era a história do livro infantil, né? Isso, daí nos inspirou muito, assim, porque a gente conheceu, né, nesse livro os antigos chapbooks, que eram esses livros dobrados, né, uma folha grande, mas dobrava e ficava um livro pequeno e vendia muito barato, né, assim, nas feiras. Tipo o cordel, né? Os primórdios do... E aí a gente, com essa ideia, né, de que o livro é um brinquedo que você dá na mão da criança e ela... mas a criança rasga, o bebê bota na boca. Porque está aprendendo a brincar, né? Então, precisa entregar na mão esse brinquedo e mostrar como é que brinca, né? Um projeto experimental, na verdade, né? A gente tinha uma história, eu acho, né? Eu tinha uma história rimada, e aí foi o primeiro, que eu acho que é um deles. São 3 livrinhos, né? Que se desdobram. Cada um tem um tipo de narrativa, um tipo de ilustração e um tipo de relação entre né, com a dobra, né? Aí depois, qual foi o próximo livro? Foi o boi. Boi malhado, boi dobrado. Que essa ideia aqui, eu vou contar para vocês de onde veio essa ideia também. Foi numa mesa aqui, ó, bem aqui no ladinho. A gente estava numa reunião aqui, eu acho que eu estava mostrando esse livro para vocês, né? E aí alguém, que eu não lembro quem, falou: olha, daria para fazer uma bernunça aqui assim. E aí eu anotei isso na minha cabeça: uma bernunça, é mesmo. Daí o Céu deve falar: por que vocês não fazem? Eu falei: não, banho de mamão, todo mundo banho de mamão, não aguento mais banho de mamão. Mas aí a gente fez. Eu escrevi a história. Mamão é muito legal, né? Afinal de contas. O Nado, que era assessor aqui, nos ajudou, né? Ele é do Boi de Mamão. E fizemos o livro, Boi de Mamão. E também, né, com essa daí, ainda movidos, né, pela ideia das dobras, né? Então também esse tem essa proposta brincante, né, de que vai desdobrando e vai contando a história. Aparece todo mundo do Boi de Mamão, menos a bernunça. Que daí a gente revela? Vamos revelar aqui onde é que tá a bernunça. E para finalizar, Aline? Para finalizar, não, porque tem ainda um jogo, que não é livro, mas... O jogo Noite Escura, Ilha das Bruxas, que foi no mesmo ano do Boi de Mamão. Do Boi Malhado, Boi Dobrado. Que a gente fez pelo Fundo Municipal também. E é um jogo, né? Foi distribuído, né? Também tá nas escolas esse, né? Nas escolas públicas. Foi para as bibliotecas, né? Das bibliotecas. Aí sim, né? Aí esse foi o último. Histórias do Outro Lado do Mundo. Também pelo Fundo Municipal. Esse aqui é de 2020. E foi um lançamento na pandemia, né? Foi esse aqui agora a gente está retomando, mas esse livro, aqui ele está costurado, né? Mas ele vem aberto, a própria pessoa costura com as páginas do jeito que ela quiser, as páginas são independentes, então tem 7 histórias, 7 ilustrações e 7 relatos de descendentes de japoneses, coreanos e chineses. Então a gente entrevistou, tem muitas coisas, né, nesse livro. E a ideia era resgatar histórias tradicionais, brincadeiras tradicionais, né, memórias da infância deles e tudo mais. A gente resgatou alguma coisa disso através dos netos, né? Dos netos. Contava a história de onde veio a família, né, as brincadeiras, as cantigas que ouviu na infância e tudo mais. Gente, que delícia ouvir vocês falando de cada um desses trabalhos, né? Vocês são muito especiais e eu agradeço novamente por estarem tão presentes com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos munícipes, fortalecendo o gosto e o acesso à leitura e literatura em nossa cidade. Muito obrigada. E assim encerramos mais um Educa Floripa. Que a matemática e a leitura possam fazer parte do cotidiano de um jeito leve, sem tantas complicações.
Espero você no próximo programa. Até lá!